A discussão de hoje, a gente vai gravar esse vídeo, na verdade não é uma crítica, não é final explicado, não é uma lista, não é nada disso. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o Enem. Sobre o Enem que foi, né, a redação passou aí na semana passada para quem estava lá fazendo a prova. E o tema deste ano foi um tema muito pertinente para nós aqui, né, para toda pessoa que acompanha cinema, que é a democratização do cinema no Brasil. Teve muita gente que confundiu o tema e a gente vai explicar algumas coisas aqui que, na verdade, é a nossa opinião a respeito desse tema, que é tão importante para o Brasil, porque é muito mais embaixo o problema. Não é só a democratização do cinema, mas da cultura como um todo. Enfim, vamos falar sobre isso aqui. Se você quiser saber sobre esse assunto, fique conosco. Então, como a gente falou, esse tema do Enem foi bastante importante, mas no Twitter, no dia que saiu, né, foi domingo a prova? Foi domingo, no dia que saiu aí o tema da redação, muita gente falou que era um tema irrelevante. E, bom, não é irrelevante. Primeiro de tudo, a cultura como um todo, qualquer arte que seja, é extremamente importante para o desenvolvimento de um povo, né? Não importa que seja teatro, cinema, música, pintura, escultura, qualquer coisa. Cinema também é importante tanto quanto essas outras artes. Todas as artes são importantes. Então esse tema é muito relevante, sim. E mais ainda considerando o que está acontecendo com o cinema no Brasil sob o governo, que é o desmantelamento da Ancine, a demonização da Lei Rouanet. O Lucas falou para não falar mais sobre o governo, então eu vou falar atual governo. Então todo esse desmantelamento que está sendo promovido pelo atual governo, ele prejudica muito a democratização do cinema no país. E a gente vai explicar aqui por que a gente acha isso. Basicamente a gente vai falar sobre 3 pontos aqui e dar uma explicada sobre eles. Antes de falar sobre o desmantelamento do sistema de cinema no Brasil, a gente tem que falar de uma coisa muito mais importante que é crucial nessa discussão. Falta cinema no Brasil. Se você for parar para pensar e pegar os dados, né, você vai ver que a maioria dos cinemas se concentra no sul e no sudeste do país. E sempre nas capitais. Em outros estados, em todos os estados brasileiros, tem cinema. Só que na maioria do norte e do nordeste, por exemplo, ficam nas capitais. Não tem cinema no interior. Ou seja, falta democratizar o cinema no país, porque muita gente não tem acesso ao cinema. Não adianta nada você gastar dinheiro fazendo um filme popular que tem apelo junto ao grande povão, se você não sabe se o grande povão vai ver o seu filme. Porque se você não tem sala de cinema nos grandes rincões do Brasil, né, para falar aquela coisa antiga, né, rincão do Brasil, você não consegue fazer com que essa arte chegue até lá. Você não consegue fazer com que essa cultura que foi toda desenvolvida para que as pessoas possam ver esse filme, chegue até essas pessoas. É um recado que é cortado no meio, tipo, como se você mandasse um telegrama e ele fosse extraviado no meio do caminho. Um exemplo que a gente até estava discutindo no dia que saiu o Enem, né, é que saiu na internet que no Acre, por exemplo, só tem 5 salas de cinema. Ou seja, está faltando aí um investimento do próprio governo, como também das próprias mantenedoras de sala de cinema, para levar esses cinemas para lugares onde eles precisam alcançar. Não é só nas capitais, não é só em São Paulo, não é só no Rio de Janeiro, não é só em todo o sul do país. O cinema, ele precisa chegar ao maior número de pessoas possível. Isso afeta a bilheteria, obviamente, e isso também afeta no quanto as pessoas vão ter a cultura de ir ao cinema. Muitas pessoas, como eu falei, nunca tiveram acesso ao cinema em toda a sua vida. Eu posso lembrar aqui, por exemplo, um exemplo clássico, a minha mãe. A minha mãe, a minha falecida mãe, né? Ela foi no cinema 3, 4 vezes na vida, porque era cinema de praça. Não tinha cinema em Capão Bonito. O cinema em Capão Bonito apareceu muito depois, quando ela já não podia ir no cinema, porque tinha outros problemas socioeconômicos ali. E quando ela finalmente tinha dinheiro, tinha possibilidade de ir pro cinema, o cinema fechou. Aí não tinha como ir pro cinema. O cinema fechou justamente porque as pessoas não iam. Não iam, por que elas não iam? Por que faliu? Elas não tinham incentivo. Chegar e falar, ó, assista um filme. Sim. É cultura, além de diversão, não é só entretenimento, é cultura também. Não tinha aquele negócio de ter um incentivo de falar para as pessoas irem ao cinema. Na época, né, que... Ainda não tem, né? Então, a gente ia chegar lá. Na época dela, não tinha esse incentivo e também não dava para dizer que era um cinema caro. Eu, quando era criança, eu pagava R$4 no cinema e 2,50. Isso era em 1990 e pouco. Mas basicamente o que acontece em toda essa conversa é porque você vê que tem muitas pessoas, minha mãe era do interior de São Paulo, e São Paulo é um estado desenvolvido, é um estado dito desenvolvido. Mas as pessoas não sabem que lá no interior de São Paulo tem muitos lugares que não são. Pode não ter a miséria
das pessoas, tipo de uma cidade pobre, falida, mas tem uma miséria cultural. Não tem opção para essas pessoas. Quais são as opções das pessoas no interior? Quase não tem. Então, precisa ter esse incentivo, tanto governamental quanto das próprias mantenedoras de salas de cinema, de querer levar essas salas para outros lugares. Mesmo que o custo-benefício seja menor, ainda assim é uma coisa que vai agregando para o público geral e para a própria empresa também. Por exemplo, um Cinemark que abra um cinema popular numa cidade pequena, vai ganhar menos, mas vai ter um maior alcance de público. Então esse já é um grande problema que a gente já tem no país. Só que o fato de não ter cinema leva a outras coisas que a gente vai discutir um pouco mais pra frente. O segundo ponto que a gente tem para falar aqui é a falta de acesso ao cinema. Tanto do acesso de deficientes físicos quanto do acesso do público mais pobre. Isso tanto faz nas capitais ou no interior. Isso a gente diz por quê? Porque a maioria dos cinemas que estão concentrados nas capitais hoje estão dentro de shoppings. E shopping, o que é? O que é um shopping para você? Coisa elitista. Elitista. Então as pessoas veem o cinema como uma coisa elitista, que não é. O cinema é uma arte completamente aberta, uma arte democrática, porque ela abrange todos os públicos. Qualquer pessoa que veja um filme e tenha ali a vontade de entender o que está sendo passado, vai ser absorvido pela mensagem que o filme quer passar. O cinema brasileiro é um exemplo. Tem muito filme brasileiro que é bom à beça, para não falar outra coisa, porque eu ia falar palavrão, mas tem muito filme brasileiro que é muito, muito, muito bom. E que só não atinge o grande público porque não tem divulgação para isso. As grandes salas de cinema estão mais interessadas em passar filme da Marvel, em passar os grandes blockbusters do ano. Não tem aquele interesse de divulgar o cinema pelo cinema. É o cinema pelo dinheiro para eles. Ou seja, você vai ter isso como uma arte elitista sim, porque se você vê que o ingresso do cinema tá 35 conto, você vai assistir um filme, sei lá, uma grande produção, Animais Fantásticos que seja, ou o filme da Marvel, o filme da DC, seja lá qual deles. Esses filmes obviamente têm o seu valor, lógico que tem. Não sou Scorsese pra dizer que o filme não é cinema. É um filme de entretenimento. Ele pode ter suas mensagens, mas o filme mesmo não tem uma gama de outras variações de cinema. Então tudo isso torna a experiência de ir ao cinema uma coisa absolutamente elitista. E isso é chato, porque afasta o público, né? Tanto o preço quanto a própria aparência elitista do negócio faz com que as pessoas evitem ir ao cinema. E isso já é um grande problema também, porque esse aí é aquela parte do incentivo que a gente estava falando lá no primeiro ponto. Não tem incentivo do público, grande público, a massa do público, a parte baixa da pirâmide social de ir ao cinema. Porque para os shoppings, esses lugares de classe média, não é interessante o público pobre ir porque ele se sente afastado, ele se sente excluído disso. Isso quando a segurança não expulsa, né, os pobres do shopping. Exatamente, ou quando fica perseguindo, aquela coisa de ficar indo atrás porque acha que vai fazer alguma besteira, a pessoa está vestida de uma forma mais simples. Não adianta dourar a pílula. Tem casos, a gente já viu vários casos disso acontecendo. Não só indo pro cinema, mas tipo entrando nas lojas e tal. Muitos seguranças perseguem as pessoas mais pobres, mais humildes, achando que elas vão fazer alguma coisa, enquanto deixa outras pessoas que estão com uma roupa mais bonitinha, com uma aparência melhor, fazer a festa nesses lugares. Enfim. Aí tem o outro ponto que é a parte de deficientes, né? Que tipo também tem a parte da acessibilidade para os deficientes físicos, os cadeirantes, por exemplo. Quais são os cinemas que você já foi que tem lugar para cadeirante? Não, hoje em dia tem. Tem. Toda sala tem. Quase toda sala. Então, é porque eu sou de São Paulo. Então, acontece o seguinte, em São Paulo, nas grandes capitais, tem. É bem colocado isso, né? Tipo, do acesso para as pessoas. Não só os cadeirantes, mas também a audiodescrição para quem é cego. Isso você encontra aqui em São Paulo, sabe? Tipo, você tem isso aqui em São Paulo, onde a gente mora, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, enfim, toda a parte do sul. Mas, nos outros cinemas, isso não acontece. E isso afasta o público também. Então, uma forma de você democratizar o acesso de cinema no Brasil é você prestar atenção nesse público que é afugentado e é um público muito grande. É um público que, logicamente, lotaria salas de cinema se pudessem, mas não podem, porque não tem acesso. E tudo isso nos leva ao nosso terceiro ponto. O vídeo tá ficando longo já, mas é o terceiro ponto e é provavelmente um dos mais importantes, que é o desmantelamento estatal que está acontecendo atualmente. Para quem não gosta de estudar história, isso não é novo. O Collor, lá no começo dos anos 90, desmantelou toda a questão do cinema no Brasil e a gente demorou anos e anos para conseguir se recuperar. Na época era a Embrafilme. Desfez a Embrafilme, que era a grande mantenedora do cinema brasileiro, que ajudava a financiar os filmes, porque ele achava que era um desperdício de dinheiro. Ele achava que era jogar dinheiro fora, gastar dinheiro com cultura. Então, ele, naquele arroxo fiscal que ele fez, ele resolveu encerrar
a Embrafilme e todos os cineastas que mantinham o cinema brasileiro ativo, apesar de tudo, né, porque a gente sempre teve os trancos e barrancos aqui no Brasil, eles não tiveram mais como fazer produção de alta qualidade, produção profissional. Isso só mudou lá em 1997, 96, eu não me lembro exatamente qual foi o ano que estreou Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, que é um filme da Carla Camurati. A partir dali a gente pôde inaugurar um novo cinema. Demorou, portanto, cerca de 5, 6 anos para a gente começar a se recuperar do baque de uma canetada que o Collor deu lá em 1990, 1991. A gente teve um ano bom em 1997, 98 e 99, que a gente teve indicações ao Oscar pelo Quatrilho, pelo Que É Isso, Companheiro e pelo Central do Brasil. Só que tudo isso foi porque o governo novo que entrou, que foi o governo do Fernando Henrique, investiu no cinema, investiu no financiamento de filmes brasileiros que levassem a nossa cultura para o mundo inteiro. Agora, neste atual governo, está acontecendo uma coisa muito parecida. Eles estão demonizando a Ancine, estão demonizando a Lei Rouanet, demonizando tudo que tem a ver com cultura. Arte em geral. Arte em geral. Você vê que, tipo, um exemplo básico aconteceu no começo dessa semana, que um diretor de um dos órgãos estatais que fomentam a arte no Brasil defendeu a Fernanda Montenegro de alguns ataques que ela tem recebido dos direitistas, né, da extrema-direita. O que aconteceu com ele? Foi demitido. Qualquer pessoa que esteja a favor da arte, mesmo dentro de lugares em que elas precisam ser fomentadas, estão sendo demitidas, exoneradas e sendo colocadas no lugar pessoas que não estão nem aí para isso. Ou seja, isso também é um problema que, por uma canetada do atual presidente, a gente vai ter problemas por uma década. A gente vai ter muito problema com isso. O que nos salva aqui no Brasil é a Netflix. A Netflix anunciou que vai investir nos próximos 2 anos 350 milhões de reais aqui no Brasil em produções. A gente vai ter até novela feita pela Netflix a partir de 2021. Toda a produção que o governo atual está tirando de circulação para um público maior, está indo para um público menor, que é o público que assiste e pode assinar a Netflix. Isso por si só já é um grande problema na democratização do cinema brasileiro. Porque se você não dá acesso, quem pode assinar uma Netflix? Classe média. Você não vai ver gente pobre assinando Netflix. Você não vai ver esse tipo de coisa. É difícil você ver, porque as pessoas têm outras prioridades. E é super compreensível que elas tenham outras prioridades. Paulo Guedes falou, numa entrevista recente, que pobre não sabe poupar. Pobre só é pobre porque não sabe poupar. Porque o rico investe o dinheiro, o pobre gasta tudo. É lógico que gasta tudo. Empreendedorismo, eu não vou falar sobre empreendedorismo porque eu ia falar um palavrão feio. Esse é um problema também que acontece aqui no Brasil e que impede a democratização do cinema como um todo, porque não há mais o apoio estatal, não há interesse das empresas privadas em levar essa cultura adiante. Pode falar. Um país sem cultura é um país que não existe. A arte faz parte da cultura. Se vocês apoiam tanto o governo e amam o Brasil do jeito que vocês amam, então apoie a arte no Brasil. A arte é cultura. E um país sem cultura não é um país. E um ponto importante disso que você falou, que é muito correto, é que muitas pessoas que apoiam o atual governo falam que não apoiam a cultura porque a cultura é ideológica. Um minuto de silêncio para a inteligência dessas pessoas. Todas as ações tomadas até o momento, neste 2019, foram de cunho ideológico. É guerra ideológica que fala, guerra cultural, né? A guerra marxista, entre aspas, que eles falam, né? Que eles chamam. Que é essa guerra de narrativas. Eles falam que é, tipo, a esquerda contra a direita. Tipo, a arte está dominada pelo esquerdismo e a gente precisa eliminar os esquerdistas. Gente, isso é uma enorme bobagem. É uma coisa, assim, idiota. A arte, ela precisa ser livre. As pessoas precisam ter o direito de falar aquilo que elas pensam e aquilo que elas querem. Se tiver um viés contra o governo, ok. É normal em democracias a gente ter um contraditório. Se tiver uma peça de propaganda do governo, normal. Também tem isso em vários governos. No governo Lula a gente teve isso. Um filme do próprio Lula a gente teve. Enquanto ele ainda era presidente do país. Que é ruim. É um filme ruim pra... Os governos precisam, ao invés de tentar limar o acesso à cultura das pessoas, incentivar, porque, como você falou, um país sem cultura é um país sem inteligência, não é nada. É um país, é um zero à esquerda. A gente precisa da cultura para que a gente possa aprender com o nosso passado, entender o nosso presente e planejar o nosso futuro. Porque é a partir da cultura que a gente começa a entender quem nós somos de verdade. Não é só filosofia, não é só história, não é só matemática. A cultura como um todo, a arte como um todo, ela faz com que a gente entenda quem nós somos. E é isso que é muito importante, por isso que é importantíssimo que a gente tenha esse incentivo à cultura.
Infelizmente, no Brasil, a gente depende muito do governo. A gente não é Hollywood, a gente não é Bollywood, a gente não tem o mesmo nível de produções estrangeiras, onde as pessoas, as empresas, né, no caso, financiam os filmes. Mesmo na Europa, a gente tem vários países que dão subsídio. A França dá subsídio para os seus filmes. A Inglaterra dá subsídio para os seus filmes. O Brasil não pode ser diferente. A gente vai ficar para trás se isso acontecer. E uma das coisas que eu leio muito no Twitter é o pessoal falando que investir em cinema é jogar o nosso dinheiro no lixo. Gente, não é, primeiro, investir em cinema, em cultura em geral, não é jogar dinheiro no lixo. Eu não entendo. Essas pessoas que falam isso se dizem muito patriotas, amam o Brasil. Então por que elas não incentivam os brasileiros a produzir coisa sobre o Brasil? Porque aí fica fazendo isso e tira a oportunidade do brasileiro produzir arte, produzir cultura. E a gente vai pegar a cultura da onde? De fora. Sim. Porque quanto mais incentivar, mais vai ter e mais vai ter para todo mundo. Além de tudo isso que o Lucas disse, é preciso deixar bem claro que o cinema brasileiro rende bilhões em renda e também gera muito emprego. A gente está com 12 milhões de desempregados no país. Muitos desses desempregados têm diploma, e são diplomas de comunicação, e são pessoas que não têm mais para onde correr, porque está sendo desmantelado o lugar onde eles poderiam trabalhar. Então você tem um desmantelamento que está acontecendo e que tudo isso que a gente falou impede a democratização do cinema, porque se você não tem o incentivo governamental para você poder... Meu Deus, o Lucas chutou a câmera. Se você não tem esse incentivo governamental, praticamente acaba o cinema no país. O cinema morre, porque você não tem como produzir filmes, porque o governo não ajuda, e você não tem como distribuir os filmes, porque o governo não permite. E também tem toda a questão de censura que a gente deixou de falar, porque a censura também está acontecendo hoje em dia, de forma velada, mas está. Você que está assistindo esse vídeo provavelmente sabe disso. Então, concluindo, o que a gente acha é que falta ainda muito para que a gente possa atingir um nível aceitável de democratização da cultura, do cinema, ou da cultura mesmo como um todo no Brasil, porque falta incentivo de todos os lados. As pessoas acreditam, a maioria das pessoas, o público hoje acredita que o cinema é só uma perda de tempo, um entretenimento banal. E não é. O cinema leva a cultura, faz a gente pensar, faz a gente se divertir, tudo isso numa coisa só. Isso seria resolvido facilmente se a gente incentivasse os cinemas de rua, incentivasse os cineclubes, que são muito importantes. O cineclube lá da Uniso, que eu ajudei a montar lá em Sorocaba, do curso de História, no caso, a gente sempre tem que incentivar esse tipo de coisa para que as pessoas tenham acesso a filmes antigos também. Não é só os filmes novos que elas precisam assistir, também tem toda uma questão cultural dos filmes que já são antigos, que já passaram e ainda tem muita coisa a dizer pra gente hoje em dia. E por fim, falta o incentivo governamental e também incentivo privado para que finalmente a gente possa alcançar aí um nível de democratização que seja realmente interessante. Bom, essa é a minha redação. Eu termino minha redação dizendo que a gente precisa buscar junto ao Felipe Neto a solução para esses problemas. Ficou longo pra caramba o vídeo, espero que você assista até o fim e entenda nossas posições. Se você tem uma opinião divergente ou que seja concordando conosco ou tem alguma ressalva, deixa nos comentários, vamos ter o maior prazer em receber aí, tá bom? Um abraço pra você, a gente se vê aqui no canal 5 Tons. Dá tchau. Falou, galera. Falou, galera. Tchau. Vão ao cinema, assista o cinema e principalmente assista o cinema brasileiro. Assistam Bacurau.